lance narrado com emoção de torcedor, gols mais emocionantes, descrição precisa, futebol feito por um locutor brasileiro, pois somos o país do futebol. E para falar um pouco mais sobre locução esportiva de rádio, trouxemos para o estúdio do 30 Minutos o locutor esportivo Marco Antônio Moreno, da Rádio CMN de Ribeirão Preto. Olá, Marco Antônio, seja bem-vindo ao 30 Minutos. Para começar, eu gostaria que você me dissesse qual a diferença da narração pela rádio e pela TV. A minha saudação a vocês. É muito complexa, né? Tanto a narração pelo rádio, a narração pela TV. Pela TV, nós temos que só rebater e confirmar aquilo que o espectador já está vendo. Então o espectador vai estar olhando, mas não vai saber o nome dos jogadores. Então nós vamos ter que ater aos nomes dos jogadores. A rádio não. Você tem que dar uma radiografia daquilo que está acontecendo. Porque nós somos os olhos do ouvinte em casa. Você tem que dizer como que está posicionado, no caso, Corinthians à direita, São Paulo à esquerda, como se fora gol de fundo ou gol de entrada de algum estádio que o ouvinte, que o torcedor já conheça. E aí nós vamos dar a direção para ele, ponta direita, ponta esquerda, linha média, vamos dando a progressividade. E aí, na própria tonalidade, o ouvinte que é acostumado a ouvir rádio, que a gente até diz, transmissão pelo rádio tem muito mais emoção, não resta dúvida. E nós vamos aumentando a tonalidade da nossa voz e o ouvinte já sabe onde está a bola. Vai saber onde é que está acontecendo. Então tem esse diferencial e o ouvinte fiel, aquele que gosta, amante realmente do esporte, ele liga a televisão e se está tendo a transmissão pelo rádio também, ele ouve pelo rádio e assiste a televisão. Aquele fissurado, a pessoa que realmente gosta. Aliás, tem muitas pessoas que fazem isso. É o que eu ia te falar, até mesmo em jogos, quando tem uma pessoa assistindo, eles costumam acompanhar o jogo pela rádio. É verdade. Talvez por essa identificação de saber nome de jogador, ouvir o que está acontecendo mesmo. Exatamente. Então, a gente vê garotinhos dos seus 7, 8, 10 anos que às vezes saem e imitam os chavões dos grandes radialistas e tudo mais. E tem esse diferencial. A pessoa assiste a TV, acompanha pelo rádio. Hoje tem um certo delay que a gente percebe que o rádio ele chega mais rápido do que a televisão. Porque o rádio é por ondas. Uhum. E a TV ela vai para o satélite depois que retorna. Então, às vezes, o pessoal da rádio já gritou o oi lá na TV, não saiu ainda. É bem mais rápido, tá acompanhando. E dá mais emoção também. Você passa isso. Muito mais emoção. Muito mais emoção. Como você diria que foi essa passagem do rádio, o de antes e o de agora? Tem alguma diferença na narração esportiva? Olha, a narração esportiva de antigamente, principalmente na questão financeira, as emissoras de rádio de interior, principalmente, tinha um anunciante que era o carro-chefe, que puxava isso. Hoje, as questões financeiras, cervejarias que já estão centralizadas num único local e deixaram, porque a televisão começou a tomar o espaço do rádio. Antigamente não tinha tantos jogos transmitidos pela televisão, raramente acontecia isso, tanto é que jogos que os 11-0 que o Santos aplicou sobre o Botafogo, ninguém tem isso gravado, que eu acredito. Os 10-0 que o Botafogo jogou também em cima da Portuguesa Santista, a mesma coisa. Outras goleadas que o próprio comercial aplicou em cima de times grandes também, acho que 5-2, se eu não me engano, no Palmeiras, alguma coisa assim, e não tem isso gravado. O que tem? Narrações. Antigamente, os jornalistas, radialistas de rádio,
eram tidos como os artistas, como é da televisão hoje. Que eu tinha os meus ídolos, caso Elton Pimenta, que estava sempre ele rodou todas as emissoras de rádio, tanto é que, na minha opinião, ele deveria ter ido para São Paulo há muito tempo. Hoje ele trabalha em Campinas, como tem outros grandes radialistas, eu não vou citar todos porque eu posso esquecer algum e cometer alguma injustiça, mas eu digo até o Elton Pimenta porque eu me espelhei muito nele. Não imitei-o, mas eu me espelhei muito na narração dele, no profissionalismo dele, para poder fazer um trabalho adequado. E assim, para ser um narrador esportivo, tem que ter um diferencial para estar atraindo o seu público. O caso aqui de Ribeirão Preto, que temos várias rádios, você tem que ter um especial para ter o seu público. Você tem que ter um diferencial, principalmente porque em cada estado tem uma maneira de narrar. O Rio de Janeiro é uma maneira mais cadenciada, que ele narra praticamente como se estivesse na TV, bem mais cadenciado. E eu acredito que se um paulista ou um paulistano for narrar no Rio de Janeiro com a narração mais dinâmica, mais alegre, mais versátil, talvez não vai ser bem aceito lá, porque é uma cultura. É a mesma coisa que chega os espanhóis para falar aqui, você acha que ele fala gozado, esquisito. E a mesma coisa, ele vai achar que nós também falamos esquisito lá. Então é uma questão de se familiarizar. Agora, a maneira como se narra e a maneira como se faz outros tipos de trabalho é totalmente diferente, porque o narrador é instantâneo. Uhum. O que você vê, você fala. É mais ou menos assim, aquela pessoa temperamental, né? Bate e depois pergunta o que foi que aconteceu, né? O narrador é mais ou menos assim, ele tem que já falar aquilo que ele está vendo e de repente pode até não ser aquilo que ele viu. Uhum. Por isso que nós temos um repórter, temos um comentarista, para redimir essas dúvidas. Porque às vezes um impedimento, que do ângulo que a gente está vendo, a opinião do narrador é que foi. O repórter está em cima do lance, por um fio de cabelo não foi. Entendeu? Então, assim, acaba sendo um complemento. Você tem que trabalhar em equipe, só o narrador não vai. Porque só o narrador, primeiro, muitas pessoas acham que uma jornada esportiva está envolta entre narrador, repórter, comentarista e o plantão. Não. Nós temos o senhorzinho que fica lá na torre para dar potência na torre. Uhum. Se chove, ele tem que ligar, desligar para dar a manutenção adequada. Nós temos a nossa retaguarda no painel eletrônico, que é como se fosse o teu cameraman aqui. Uhum. E além do cameraman, temos o externa lá, que fica no campo. Às vezes tem que puxar fio, já foi essa fase. Antigamente eles tinham que esticar fio no campo. Hoje nós temos lá microfone sem fio, mas eles têm que estar presente no local, porque aumenta o volume, diminui, dá toda assistência para nós ali, além do departamento comercial, que prepara as nossas pastas, os dizeres, os chavões, o produtor artístico e tudo mais. Então, envolve uma série de pessoas, não fica só restrito ao pessoal que vai para o microfone. O plantão esportivo tem que estar sempre atento, porque tudo que acontece no Brasil e no mundo, ele tem que estar... Aliás, nós temos um fantástico plantão esportivo, que é o Ricardo Tardelli, que tem anos de janela, trabalhou muitos anos na 79, e o comentarista, e normalmente, aqueles que passam para uma determinada categoria de profissionalismo, ele já passou por outras. No caso, eu fui repórter. E eu me sentia muito mais cômodo como repórter, porque não que não tenha o seu valor, todos têm o seu valor. Mas o repórter, ele tem o tempo de ouvir o que o narrador está dizendo, ele está vendo o que está acontecendo, e aí ele formula o que ele vai falar e solta. Para isso não tem curso, então, tem que ter o dom. Tem que ter o dom. E o narrador olhou, falou. E tem que passar uma credibilidade naquilo que ele está falando. Ele tem que saber
colocar. Porque não é simplesmente narrar. Tem que saber colocar aonde está, entonar a voz. É como cantar. Não adianta só saber cantar. Você tem que saber subir e descer na tonalidade. Eu, como cantor, se eu fosse ganhar vida com isso, não teria como. Tem que estar preparado para imprevistos. Muito. Eu já tive casos de, às vezes, jogos internacional ou jogos muito distantes de Ribeirão Preto, que às vezes nós temos que fazer o chamado off-tube, que todas as emissoras de TV, inclusive faz o off-vídeo, no caso, né? O rádio faz off-tube. E eu fiz off-rádio. Por quê? A imagem não vinha. E eu tive que ouvir outra emissora e começar a narrar em cima. Isso daí deixa a gente sem dormir pelo menos umas 2 noites. Você imagina só, ver e falar. Agora, ouvir e falar? Certo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do 3º ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público. São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos. Amarelinha, esconde-esconde, pega-pega, pula corda, cobra cega, doação de brinquedos. Tá aí uma brincadeira que você tem que fazer. O Australopithecus é o primata mais próximo do gênero humano. O Homo habilis viveu há milhões de anos e desenvolveu as primeiras ferramentas. Já o Homo erectus dominou o fogo e viveu nas cavernas. O Homo sapiens interpretou as leis da física e naturais e inventou a tecnologia. O homem moderno é consciente, responsável e usa sua evolução para o bem do meio ambiente, inclusão social e cidadania. Evolua, recicle seu lixo e transforme vidas. Parece brincadeira, mas não é. A dengue mata mesmo. O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do 3º ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público. São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos. Voltamos com 30 Minutos, que hoje recebe Marco Antônio Moreno. O assunto principal é a narração esportiva. Marco Antônio, você diria, imparcialidade no narrador tem que ter? Tem que ter. Principalmente quando a gente está regionalizado. Agora, a gente percebe, e eu mesmo, nós percebemos, que não podemos colocar muita imparcialidade em times de fora que vêm jogar aqui em Ribeirão Preto na questão de emoção. Agora, imparcialidade na questão do que você está vivendo, isso é inegável, tem que haver. Bom, houve a falta, houve o pênalti, nós temos que ser fiel àquilo. Foi, não foi, não foi. Não adianta você falar na emissora aquele sentimento que você tem. Você está torcendo no microfone? Não, ali você é um profissional. Uhum. Agora, na questão de nós valorizarmos um pouco mais o time da casa, não o seu time do coração. Se vai jogar contra um time de outro estado, eles são bairristas. O Rio Grande do Sul é bairrista com os times do Rio Grande do Sul. Até televisão mesmo. E não é diferente em Ribeirão Preto. Se nós estamos transmitindo para Ribeirão Preto, para Botafogo Comercial, Olé e, se Deus quiser, aí, Ribeirão Preto Futebol Clube, nós temos que puxar para cá, na questão de emoção. Nós não vamos soltar uma excelente vibração em cima de um gol que é do time adversário.
Aham. Principalmente o ouvinte Vai não ficar gostar. irritado. Concorda? Então, não é uma questão de falsidade. É uma questão nossa mesmo, que nós temos profissionais. É o caso, Botafogo e Sertãozinho. Tamires está lá. Acontece o gol do Sertãozinho, o que vai acontecer? Se bem que aqui, Botafogo e Sertãozinho é um clássico. Botafogo Comercial é um clássico, então nós não podemos colocar imparcialidade aí. Aí nós temos que realmente ser fiéis a todos eles. Hoje vem acontecendo muito nas rádios o famoso tubo. O que Sim. você pensa a respeito dele? O tubo é um mal necessário, vamos colocar dessa forma. É muito mais emocionante, empolgante e vivente para um trabalho no campo. Mas a economia hoje não permite muito isso. Principalmente porque, se tivermos uma grande decisão, Copas do Mundo mesmo, que nós temos inclusive o nosso Miguel Liporazzi, que já esteve, se eu não me engano, em 4 Copas do Mundo aí, ele mesmo nos diz que determinados jogos, você faz um tubo dentro do estádio. Eles colocam dentro de uma sala de imprensa vários equipamentos de TV e você transmite dessa forma para o mundo ou para a tua cidade, para o teu estado. E muitas emissoras de rádio hoje acredito que fazem isso, outras emissoras de TV. É um mal necessário, porque a economia hoje exige esse tipo de coisa. Tanto é que tem muitos jogos. Então, como é que um narrador está na Inglaterra hoje, daqui a pouquinho ele está em outro local, se bem que o correto seria nós estarmos em cada local, realmente. Abertura para profissionais. Quanto mais jogos tiver, quanto mais eventos tiver, e sendo ao vivo, melhor. Entendi. E falando agora do narrador Marco Antônio, como você começou na área? Olha, eu comecei fazendo um programa com o meu grande amigo Darcy Ferrarese, tinha um programa na Rádio Colorado, como eu estava até comentando, nos bastidores. E a Rádio Colorado sempre foi um grande celeiro para grandes radialistas de Ribeirão Preto, de toda a região, inclusive renomes que foram para outras emissoras, grandes emissoras da capital. E eu fui simplesmente para auxiliá-lo. E ele naquele programa, eu gostei. No outro programa eu já fiz script, fiz um monte de coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Falei, Marco, vamos fazer o seguinte, o programa vai ser seu. Falei, peraí, não, sabe aquele negócio de que a professora te ensina, você sabe tudo, vai muito bem, mas com ela do lado. A hora que ela sai, vai para a prova, Sabe pronto, tudo. você não sabe nada. E eu me senti dessa forma nos 2 primeiros programas, porque ele me largou, simplesmente me largou, foi fazer um outro programa lá também. Falou, não, é como se fosse assim, ele me pescou, né? Me colocou, e eu fui fazendo, e muita gente dizia que a Colorado não tinha audiência, e um dia você falei uma besteira no ar lá, o que choveu de telefonema, então isso é ilusório isso, porque quando a emissora te dá oportunidade para os jovens talentos, para as pessoas que querem começar, as pessoas começam a desdenhar, dizendo que não tem um grande valor, então não vai ter audiência. Tem audiência sim. E nessa, eu fui convidado para ir trabalhar na Conquista FM. Trabalhei por 3 anos na Conquista FM. Depois fui trabalhar também na Rádio Cultura. Fui trabalhar na Diário FM. Fiquei 13 anos com o programa Balanço da Tarde da Independência FM. Era 6 horas de samba, pagode e informação esportiva. E eu comecei a fazer reportagem na Rádio Renascença. Rodrigues Galo, que é outro grande celeiro também, que vários profissionais passam por um vestibular ali, começam a transmitir jogos amadores, só que as pessoas falam, vai ter transmissão amadora hoje? Não, a transmissão é profissional. O campeonato é que era amador. E eram 12 postos. Então era um negócio muito dinâmico. Tinha o narrador principal e em cada campo de Ribeirão Preto tinha outro profissional dando informação. Entrava a todo momento gol e informações em geral. E nessas e outras, alguns profissionais foram pinçados para o profissional. Eu, numa determinada partida, estava lá narrando, estava reportando para o narrador. O narrador sofreu uma cólica renal.
E eu fui convocado a ir terminar de narrar. E eu sempre achei muito difícil narrar, porque é aquilo que eu sempre disse. O narrador, o que vem na boca, ele tem que falar. E se não estiver preparado, não faz. E uma das coisas que eu sempre fiz, concentração. Para você ir para o microfone, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, estar com as informações adequadas para depois ir. E toda vez que eu ia para poder fazer, eu me preparava para fazer reportagem, eu não estava preparado para narrar. E nessas e outras aí gostaram da narração, em uma reunião da emissora, tivemos um torneio início, que o torneio início é quase o dia inteiro a gente narrando, e precisa de ter vários profissionais, e eu fui escalado sem saber que tinha sido escalado também para esse evento, para trabalhar exatamente junto com um grande comentarista, a Mauri Medeiros, que já se foi, mas trabalhamos junto e nessa fui pegando sabor pela coisa e hoje acho que a gente não consegue mais parar, né? E durante uma transmissão de um jogo de futebol, por exemplo, o gol é o que todo mundo espera. É o ápice. Para o narrador, da onde vem toda aquela empolgação que ele tem que transmitir isso para o ouvinte? A principal coisa para o narrador, para estar vibrante, é casa cheia. É como um cantor fazer um espetáculo para casa vazia. Nós não fazemos o espetáculo para o torcedor, mas para o ouvinte em casa ou para aquele que está corradinho também. Quem é o ator no momento são os jogadores que fazem o espetáculo. Nós simplesmente vamos colocar emoção naquilo. Mas aquele calor do torcedor é muito importante. Então, para nós, eu no caso, teve a Recra Transmontana, o JC Amaral, que era aqui de Ribeirão Preto, e estádio cheio. E todas as vezes que eu me recordo disso, não dá para mostrar meus pelos agora, que está revestido aqui. Mas sempre quando eu falo sobre isso, eu fico de pelo em pé porque é emoção a todo momento, é disputa de pontos. Cada vez que pega na bola, é um ponto que... é um gol, como se fosse um gol. E isso é muito emocionante. Um pênalti defendido... Logicamente, o pênalti defendido pelo time da casa que você está. E exatamente com casa cheia. Agora, um come-fogo, um clássico come-fogo, o ápice para um narrador é narrar um tipo de clássico. Corinthians e Palmeiras, Comercial e Botafogo, Seleção Brasileira. E o auge de tudo realmente é o gol. A transmissão pelo FM é uma coisa que já em Ribeirão Preto aconteceu. Tanto é que já trabalhei na Líder FM também, que transmitia futebol. A qualidade do som que tem é infinitamente superior. Se bem que o AM está vindo para o lado estéreo já também. As emissoras estão investindo nisso. Então, a tendência é aumentar a audiência em geral, num geral todo. Tá certo, Marco Antônio. Nós agradecemos a sua presença aqui hoje. Quem agradece sou eu, um grande abraço a vocês, parabéns pela iniciativa e essa rapaziada bacana que está aí, que é a grande promessa do jornalismo brasileiro. Com certeza. 30 minutos fica aqui, até o próximo programa. O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do 3º ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público. São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos.